essa tarde, que além de ensolarada, também vai aquecer os corações de todos, porque hoje nós vamos ter aqui muitos relatos, e a ideia é que nós possamos tocar o coração de vocês com as nossas histórias, histórias que os nossos alunos vivem, e os nossos profs também, todos os dias, por meio da extensão. Então, hoje é o marco do lançamento do relatório de responsabilidade social da Fevale. O relatório ele é composto por dados de diversas áreas, depois a gente vai apresentar ali um pouquinho de como ele é organizado, ele está no site, disponível a todos vocês. Mas a gente traz, nesse momento também, em evidência, o trabalho que a extensão universitária faz aqui na nossa região, na comunidade, transformando e gerando impacto positivo, porque é o que a gente entende que é de mais fundamental da nossa responsabilidade social, é o que dá a base, né, o corpo para essa responsabilidade social, que é um compromisso da instituição. Então, gostaria de saudar e receber a todos, depois a gente vai dar sequência, mas, para iniciar, o professor Fernando Spilk, nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão, vai fazer também umas boas-vindas a vocês. Tá aqui. Muito obrigado, Lu. E eu vou ser bem breve, porque é um pitch, então não posso falar muito mesmo, ainda bem, né, para todos nós. E dizer que como eu já disse em outras edições, é um dos eventos mais legais da universidade no ano, justamente porque a gente fala, né, a toda hora que nós queremos construir uma comunidade melhor juntos, né? Quando que essa comunidade vai sair? Às vezes, através do ensino, através da própria pesquisa, da inovação, fica muito para frente. Com a extensão, tenho certeza que fica todos os dias. E, por ser um pitch, esse é um evento muito legal, como tem que falar pouco, o que acaba transparecendo muitos projetos é justamente essa questão da emoção, né? Que acaba aflorando muitas vezes mais do que qualquer resultado. Vocês estão autorizados para falar de resultados dos projetos, é muito importante, nós somos cobrados por isso, mas é muito legal estar aqui e ver como a extensão toca a todos vocês, como o aluno e o docente que se oferecem para essa atividade saem diferentes do campo, né? Porque nós, como eu sempre digo, você fala isso em formatura, a gente poderia formar as pessoas tecnicamente muito bem, mas seria pouco se a gente não conseguisse formar cidadãos. E eu tenho certeza que na extensão isso se realiza, a gente vai ver nos trabalhos de hoje. Então, uma boa sessão de trabalhos, a gente tem um horário longo em 2 sessões muito legais. Eu convido a todos a ficar o máximo possível aí também para acompanhar o trabalho dos colegas, tá bom? Boa sorte, bom pitch a todos. Obrigado. Muito bem, então, como eu disse, hoje também é o marco desse lançamento do relatório de responsabilidade social. Há alguns anos nós decidimos, então, que esse relatório se tornaria online, para que a gente tivesse alcance a mais pessoas e que realmente fosse um documento em que a gente tivesse o hábito de consultar, de usar eles para outras informações que a gente precise compor, né? Que muitas vezes a gente fica procurando os dados e aqui já tem toda uma sistematização, uma organização. Então, a gente faz o lançamento dos dados de 2024, né? Aqui já está o site que todos vocês podem acessar. E, por uma questão metodológica, então, a gente tem essas informações organizadas no relatório em desempenhos. Então, a gente tem uma seção que é de governança, depois o desempenho econômico, desempenho ambiental e desempenho social. Cada um desses desempenhos é desdobrado na política de responsabilidade social da Universidade Fevale em objetivos, e esses objetivos ainda apresentam indicadores que são mostrados, então, em 3 anos, o ano 24, 23 e 22, para que a gente possa realmente olhar e ver, fazer uma análise, né, do acompanhamento desses dados. E este ano, especialmente, a gente também publica, assim como a gente fez lá na época do Covid, uma sessão especial sobre as ações da universidade no enfrentamento às enchentes que aconteceram, então, em maio de 24. Então, essa é a organização. A gente também tem alguns pequenos textos remetendo a ações que complementam esses indicadores, que demonstram, então, o atingimento desses objetivos da política. Então, convido vocês a consultarem esse material. Ele é um material feito a muitas mãos. A Propex está aqui à frente dessa atividade, mas não é só a Propex que se envolve, né? Muitas áreas, algumas que estão aqui, inclusive assistindo ao nosso pitch, que estão com os coordenadores, se envolvem nesse levantamento de informações. E nós temos também um comitê da responsabilidade social, que é quem depois vai fazer a análise e a definição dos conteúdos desse documento, certo?
E agora, então, a gente passa para alguns indicadores, especialmente da área social, né, como eu disse, que é o destaque de hoje. E nós temos, então, uma avaliação institucional na extensão, que é aplicada aos projetos que estão fazendo a finalização da sua edição, que é a avaliação de impacto. Então, aqui a gente tem uma escala Likert de 1 a 5, para poder avaliar a percepção das pessoas que participam da extensão sobre o que aquilo que eles trabalham, participam de atividades, impacta na vida deles. Como a gente organiza isso? A gente organiza a partir das áreas temáticas, que a gente tem a divisão da extensão, e cada uma dessas áreas tem um indicador, que vai ter uma série de questões que a gente vai desdobrar e avaliar, então, a percepção das pessoas. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem todas as médias acima de 4, que é a nossa meta. Depois, a cada slide, a gente vai mostrar, então, a área e depois o indicador de impacto para vocês acompanharem. E agora, então, a gente passa para o momento em que a gente vai ouvir as estrelas, não da noite, né, as estrelas da tarde, mas, como o professor Spilk mencionou, nós continuamos com a parte 2 do pitch, a partir das 6h30, certo? Então, os alunos vão começar a se dirigir aqui, a gente vai fazer de uma forma bem dinâmica, para não ficar cansativo. Então, eles mesmos vão passando o microfone um para o outro e compartilham um pouquinho das histórias vivenciadas no projeto. Então, a área da cultura começa. Bom, boa tarde. Me chamo Danuzi, eu sou estudante de Educação Física. Eu sou bolsista do projeto Dançar desde o início do ano passado. Eu não venho do mundo da dança. A minha vivência com dança é bem pouca, lá dos grupos de escola, de ensino médio ainda. E, quando eu soube do projeto, eu imaginei que seriam aulas tradicionais de dança, que o professor traz ali a sequência pronta e os alunos copiam. Mas, quando eu cheguei lá, já na primeira aula, eu pude perceber que não é nada disso. Lá no Dançar, a professora ela propõe uma atividade lúdica, em forma de brincadeira, e, a partir dessa atividade, as alunas que produzem e que criam as suas sequências de movimento. E, aos poucos, eu fui me inserindo nessa didática e eu fui percebendo que existem outras formas de trabalhar com dança, mesmo não tendo tanta experiência, que nem era o meu caso, e que é um mundo de possibilidades de atuação profissional da educação física que eu até então não conhecia. E, nesse processo, até eu chegar nessas percepções, tem uma pessoa que é fundamental, que é a professora coordenadora do curso, a professora Aline, que ela se coloca de uma forma com posicionamento de escuta e de acolhimento com as alunas, o que faz com que elas se integrem de uma forma muito ativa na construção de cada aula. Então, cada aula é construída com uma primeira proposta que vem da professora, mas que são as alunas que desenvolvem ela. Isso também me ensinou uma forma de atuação muito mais sensível e muito mais acolhedora, com um olhar de valorização de cada um daqueles alunos que estão ali. E essas percepções, a gente pôde concluir que elas não são só minhas. Nós fizemos uma pesquisa com alguns acadêmicos que passaram pelo projeto no decorrer dos anos, para saber quais eram as percepções deles também. E muitas coisas eles trouxeram em comum. Entre elas, foi a questão da didática do projeto, que coloca o aluno como peça central das aulas, o espaço de inclusão, de acolhimento, de diálogo, que vai além da questão física do movimento da dança. E um ponto, ele veio de forma unânime em todas as respostas que a gente recebeu, que foi a questão após o contato com o projeto, como mudou o olhar que eles tinham com a dança. Então, eu só queria concluir dizendo que tanto a professora Aline quanto o projeto Dançar tem uma grande influência na minha percepção da minha futura profissão
e que, através dessa pesquisa, a gente também percebeu que o projeto deixa um impacto extremamente positivo nos alunos que passam por ele. E é isso. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é Nayara, faço parte do projeto Aruanda, Morada da Resistência e Cultura Afro-Brasileira. Bom, falar do Aruanda, acho que para mim sempre vai ser algo muito especial, né? O Aruanda ele é um projeto que me atravessa de diferentes formas, não só na minha trajetória acadêmica, né, como futura psicóloga, mas também como pessoa. E dentro dessa construção, então, que o projeto faz na minha vida, né, e desde que eu entrei nele, já faz acho que uns 3 anos que eu estou dentro do projeto, e através do projeto, então, eu consigo me ver dentro da universidade e construir, né, a pessoa que eu estou me desenvolvendo. Mas eu também vim falar, né, de coisas que a gente faz, de oficinas que a gente faz do projeto. Porque eu poderia ter muitos minutos para falar dos benefícios que o projeto faz na minha vida, mas eu vim falar sobre essa boneca aqui, que é uma oficina que a gente faz, que se chama Boneca Baomi. A gente, através da Boneca Baomi, a gente leva para as crianças nas escolas a cultura, né, afro-brasileira, a resistência e o pertencimento. Para quem não conhece, acredito que muitos de vocês não conhecem o significado dessa boneca. Essa boneca ela era construída, né, no tempo dos navios negreiros, onde as mulheres negras rasgavam as suas vestes para poder fazer bonecas para as crianças e poder fazer um mínimo de entretenimento ali. Então, a gente leva para as escolas a boneca Baomi, a gente confecciona essas bonecas junto com as crianças, e, através disso, a gente vai fazendo com que elas conheçam, né, a cultura afro-brasileira, fazendo com que elas se reconheçam através dessas bonecas, né, mostrando para elas outras culturas. Hoje, o projeto, além de ser algo que é motivador e me faz pertencer dentro da universidade, porque a gente, quem participa do projeto sabe que é um coletivo, a gente chama o projeto como o nosso quilombo dentro da universidade. Então, é transformador para mim poder estar dentro da escola, levando a boneca Baomi para as crianças, porque eu fico pensando, se eu tivesse um projeto Aruanda que fosse na minha escola, quando eu estivesse no meu ensino fundamental ou até mesmo médio, talvez eu não demoraria tanto para vir de black, para assumir meu black, para assumir minhas características. O projeto, eu não conhecia a Baomi antes de entrar no projeto. Então, o projeto, além dele me ensinar sobre a minha própria cultura, eu consigo, através dele, levar para outras crianças e tenho certeza que também modificar a vida delas. Isso. Boa tarde. Está funcionando, né? Meu nome é Gabriela, eu faço psicologia aqui na universidade e eu estou representando o projeto da Rua Paranoia. A gente faz oficinas no Centro Pop, aqui de Novo Hamburgo, com as pessoas em situação de rua. Eu estou há 1 ano e meio, mais ou menos, no projeto, e a gente tem vários cursos de jornalismo, pedagogia, farmácia, então somos muitos, assim, né? E, recentemente, a gente publicou um jornal na oficina de comunicação, que é o Vozes da Rua, e é um jornal que traz um outro lado da história, assim, né? Um lado que geralmente não é contado, um lado que não está nos jornais, né, que a gente vê no Instagram. Então, a gente publicou esse jornal com a perspectiva das pessoas em situação de rua, principalmente com o que vem acontecendo em Novo Hamburgo hoje, né, que está tempos difíceis. Então, a gente fez o jornal e foi distribuir na praça ali no centro da cidade semana passada. E foi muito importante para mim, porque eu acho que, na psicologia, é difícil a gente sair desse pensamento e dessa dinâmica de consultório, assim. Tu está numa sala com 4 paredes, aí vem alguém, a gente faz algo, a pessoa vai embora e fica assim, né? E aí a gente não conhece o território, a gente não sabe de onde vem e para onde vai essa pessoa que conversou com a gente, né? E quando a gente sai junto para ir na praça entregar o jornal, a gente está caminhando juntos pelo território, vendo como a rua influencia neles, como eles conversam com a rua e com as pessoas, e a gente está se colocando em cena, né? Que na psico é difícil isso também. Como eu interajo com isso, como é a minha experiência com isso. Então, a gente foi por caminhos que eu sempre faço,
porque eu moro em Novo Hamburgo, mas ruas que eu não conhecia, ruas que eu nunca tinha ido e que eles foram me mostrando, assim, né, as pessoas que participam do projeto. Então, acho que conhecer o território é conhecer as pessoas que vivem nele também, né? E foi muito importante, assim. Eu acho que o papel da psico sempre foi isso, né? Abrir caminho e caminhar junto. Penso que caminha junto para poder descansar um dia, né? Então, acho que o da Rua Paranoia traz muito benefício, principalmente para a gente que está lá, que está conhecendo, que está se implicando e que está saindo dessa psicologia que muitas vezes é ensinada, né? E que fica dentro de uma sala. Acho que essa também é a ideia da extensão, né? Sair da sala de aula, sair desse lugar confortável, né? Porque vai trazer um incômodo e que bom. E que continue incomodando e que a gente continue se movimentando juntos. E é isso. Obrigada. Boa tarde, me chamo Tainara, sou acadêmica do curso de nutrição e bolsista do projeto, então, Futsal Social. Então, o projeto Futsal Social, ele tem em torno de 600 alunos, atualmente, até um pouquinho mais. Então, a gente atua em 6 núcleos e é um fator multiprofissional, porque atua pessoal do serviços sociais, psicologia, educação física e nutrição, atuando em conjunto nos núcleos. A nutrição em si, que é a minha área, ultimamente tem atuado mais também, além de atender os núcleos em si, ela atende também nos CIAs, trazendo as crianças que precisam mais questões nutricionais, tendo esse olhar que muitas vezes falta, porque são alunos em vulnerabilidade social. Então, a gente acaba acolhendo eles, trazendo eles aqui para os CIAs, para ter esse olhar individual, mas também fazemos educação nutricional em grupos. E também, ultimamente, a gente está fazendo treinamento com a própria equipe, para não só eles ver que não é só as crianças, e sim a mudança profissional deles também com as próprias atitudes do dia a dia. E o projeto, então, tem trazido muito para mim, principalmente, realidades diferentes e tem dado muito resultado da atuação da nutrição dentro desse projeto. A nutrição, então, começou há pouco tempo no projeto, acredito que uns 2 anos, mais ou menos. Então, o trabalho da nutrição nesse projeto foi muito essencial, porque a gente está tendo resultados incríveis, incríveis mesmo. Ele veio... Teve criança que veio com baixa estatura, que a gente está conseguindo recuperar. Então, às vezes, pode ser que não dão bola, mas depois essa criança vai ter um atraso de crescimento, vai ter um déficit, que isso pode ser previsto antes, né? Pode ser evitado que venha desenvolver isso. Então, a nutrição está atuando nesse projeto mais para esse lado, cuidando do bem-estar das crianças e cuidando também do futuro delas, porque o projeto está focado nisso, para cuidar do futuro deles. Obrigada. Boa tarde, então. Meu nome é Samantha, eu participo do projeto de extensão do projeto de combate e prevenção do Aedes aegypti, que, como o nome diz, a gente vai nas escolas públicas e privadas da região do Vale dos Sinos com atividades, né, para os alunos sobre a prevenção do mosquito. Então, a gente traz informações sobre como evitar os focos de mosquito no dia a dia, que elas podem fazer em casa. A gente também leva alguns jogos para quando são crianças, né, porque a gente precisa ter um olhar diferente com elas, já que elas absorvem informações de um jeito diferente. Mas a gente sempre prioriza a informação do jeito fácil, porque, como envolve saúde, é uma coisa um pouco mais complexa. Mas a dengue em si, ali, né, o mosquito da dengue, a gente consegue prevenir ele de jeito muito fácil, assim, com coisas do dia a dia. Na tua casa mesmo, tu pode prevenir. Então, a gente espalha esse tipo de informação e a gente percebe também que as crianças, elas são a nossa principal forma de... É uma porta de entrada, né, para atingir também os familiares, porque a gente recebe esse retorno da escola e dos pais, às vezes até com vídeos, deles agradecendo, porque eles não sabiam de alguma informação, de alguma coisa. E as crianças, quando elas gostam, elas levam para a família. As crianças chegam em casa e contam sobre o que ela aprendeu na escola, e ela foi lá e aprendeu do mosquito, e que é muito fácil prevenir ele. Às vezes a pessoa não sabe
que a gente atende pessoas de todas as classes sociais, todas as faixas etárias. Então, a gente consegue atingir um público muito grande sobre isso. É um projeto que existe há muitos anos, né? A cidade em si também já conhece a gente. E é com isso, né, que a gente leva esse princípio de que juntos, cada um fazendo uma coisinha em casa, a gente consegue, então, prevenir o Aedes aegypti e prevenir essa doença que pode ser muitas vezes fatal. Boa tarde, meu nome é Bruno, sou acadêmico do curso de Arquitetura e Urbanismo aqui da universidade e há 3 meses sou bolsista, então, do LAVURS, que é o Laboratório de Vulnerabilidade, Risco e Sociedade. E a minha trajetória começou já na graduação, porque, como uma premissa do curso, a gente fala muito em sustentabilidade, desde os primeiros projetos do curso. Para e passo a isso, eu trabalhei no ano passado, durante 2 anos, na Fundação Municipal de Saúde da cidade de São Leopoldo, onde eu cuidava de toda a manutenção preventiva e corretiva das unidades básicas, da atenção básica, que é, na verdade, os postos de saúde. E, com o advento das cheias de 24, foi uma situação que me deixou muito reflexivo, assim, porque a gente já sabe da fragilidade do SUS, embora seja um sistema muito importante. A gente sabe que, por questões de recurso, a gente não consegue ter edificações sustentáveis e que consiga estar preparada para esse tipo de evento. E foi uma situação muito chocante, porque a gente tinha recém entregue uma unidade básica lá na Paim, que tinha sido entregue numa parceria de ensino-serviço com a Unicinos, uma unidade nova, sim, completamente diferente de tudo aquilo que a gente tinha no município, uma semana antes da enchente. E a gente perdeu toda aquela edificação e foi algo muito triste, assim. Então, a partir dali, eu senti que eu precisava fazer algo diferente, que eu precisava ir para além daquilo que eu aprendia na faculdade, e foi onde eu procurei, então, o LAVURS. E foi muito bacana, tem sido muito bacana, embora seja recente, né? Eu já entrei participando do nosso projeto de Agente Mirim de Defesa Civil, que é um projeto que a gente vai, né, um projeto de extensão, que a gente leva, então, conhecimento para alunos das séries iniciais, nessa parceria que a gente faz com os municípios, onde a gente ensina, então, essas crianças de como elas devem proceder numa situação de desastre, numa situação de emergência. E é muito bacana, assim, porque a gente vê que, como dizia Paulo Freire, né, a gente aprende ensinando. Então, essa troca que a gente tem com essas crianças, nesses momentos de ensino, a gente acaba aprendendo muito sobre aquilo que para nós parece muito óbvio, e não é, né? É um assunto que a gente precisa estar falando, aprendendo o tempo inteiro. Então, convido, para quem não conhece o LAVURS ainda, que siga a gente nas redes sociais, ali a gente posta um pouco do nosso trabalho, e a gente tem reuniões semanais também, onde a gente fala, né? A gente conversa, a gente tem essa troca. E é importante também dizer que é um laboratório multiprofissional, então ele acaba não sendo de uma área específica. Eu sou da arquitetura, a gente tem pessoas da pedagogia, a gente tem pessoas do direito, a gente tem pessoas de várias áreas distintas, né? Então, é muito interessante, deixo o convite e agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. Boa tarde, eu sou a Rafaela. Eu vim falar um pouquinho do programa Mãe Bebê. Eu sou do curso de Psicologia, aqui da Fevale. E o nome já diz um pouco assim sobre com quem a gente atende, né? A gente conversa com gestantes, puérperas, neonatais e também crianças de até 3 anos. Eu venho representando aqui, então, uma equipe bem linda, bem grande, de bolsistas, voluntários e professores que eu tenho muito carinho, então estou bem feliz de estar aqui. Eu comecei o projeto no início do ano, primeiro como voluntária e depois como bolsista.
os atendimentos eles acontecem através de trios interdisciplinares. Então, tem várias áreas, como da medicina, fisioterapia, quiroterapia e odontologia. O programa, a gente chama de programa porque ele se divide em dois. Tem o Gestar e tem o Crescer. No Gestar, a gente atende, então, as gestantes e as puérperas, e no Crescer fica realmente o acompanhamento com os bebês e com as crianças de até 3 anos. Ali está bem juntinho o nome, né? Mãe e bebê, a gente entende que quando a gente trabalha com um, a gente afeta e trabalha com o outro também. Atualmente, durante esse ano, eu trabalhei mais no projeto Gestar, então é com quem eu tenho mais contato, que é a gestação, que é já uma parte da vida assim, que eu tenho muito carinho. E no projeto eu aprendi muito com todas as gestantes que eu conversei. A gente atende e tenta caminhar com elas por esse processo, que é um processo que a gente... eu sempre soube que é modificador, né? Mas não sabia que era tanto, porque é corporal, é emocional, é social, muda como ela se vê, como a pessoa gestante se vê, como a sociedade vê ela também. Então, nesse projeto, a gente caminha junto com elas, assim, elas nos ensinam muito mais do que eu pude ensinar para elas. No projeto, a gente, através de entendimentos individuais, como eu falei, mas a gente também faz muitas oficinas. Oficinas de amamentação, de parto, que até me assustei um pouco quando participei das oficinas de parto, então, né, como eu falei, eu caminhei muito junto com elas. E também, no projeto, além com as gestantes, eu aprendi muito com a equipe. Como eu falei, é uma equipe bem grande e bem carinhosa. E eu aprendi muito a trabalhar como equipe interdisciplinar mesmo, assim, como a psicologia ela consegue conversar com muitas pessoas, como a gente consegue atuar de diferentes modos e como eles nos ensinam muitas coisas. Eu aprendi muito com meus colegas da medicina, muito com meus colegas da fisioterapia e como junto a gente consegue trabalhar para um cuidado mais amplo e realmente, né, como a gente consegue ampliar essa escuta e tornar essa escuta mais técnica. Eu tenho muito a agradecer assim, por esse programa e muito a agradecer pelas gestantes também com quem eu participei. Se um dia vocês tiverem algum contato, conhecer alguma gestante também, ou no Natal, a gente está bem aberto. Obrigada. Oi, gente, tudo bom? Eu me chamo Joyce, eu sou acadêmica do curso de Medicina e eu sou bolsista atualmente do projeto Fevalionco e eu vim falar um pouquinho. A minha trajetória no projeto começou no meio do ano passado, quando eu entrei como voluntária. E hoje, como bolsista, eu posso dizer que é totalmente diferente a visão que a gente tem como voluntário e como bolsista, são obrigações bem diferentes. Mas, falando um pouco do projeto, nós trabalhamos... É um projeto multidisciplinar, né? A gente trabalha com várias especialidades, como nutricionista, enfermagem, odonto, psico, farmácia, fisioterapia. Então, basicamente, a gente conversa com um paciente oncológico, que eles chegam até nós, geralmente pelas ligas femininas de combate ao câncer, mas não chegam só mulheres, chegam homens também. E, então, numa triagem inicial que a gente tem com eles, a gente consegue ver quais as maiores demandas que o paciente oncológico está apresentando, né? Às vezes, uma restrição de movimento, por um esvaziamento de linfonodos, às vezes, uma limitação de caminhar mesmo. Então, tudo isso é visto de maneira individual para a gente atuar da melhor maneira na qualidade de vida do paciente. E é bizarro, assim, o quanto a gente vê em pouco tempo, em 3 meses praticamente, né, a evolução dos pacientes, os relatos deles nas reavaliações que acontecem depois de 2 meses, acompanhando eles e fazendo fisioterapia, enfim, o quanto eles melhoram a qualidade de vida, o quanto eles falam que, se eles pudessem, eles indicariam para todo mundo. As gurias também estão aqui, fizeram parte, sabem como é que é. Mas, como a Rafa falou, a gente aprende muito mais com os pacientes do que a gente ensina algo para eles ou a gente consegue dar para eles, assim, oferecer. Porque, como voluntária, eu posso dizer que eu me senti muito, muito mais tocada, porque a gente está em contato com o paciente, a gente conversa com ele, às vezes eles choram, relatando, é o momento que eles se abrem com nós. E depois fazer a reavaliação e ver assim, o salto que o paciente deu na qualidade de vida, como ele se sente
da segurança dele de sair na rua, às vezes o paciente oncológico não tem segurança para ir caminhar, fazer um exercício físico. É bem gratificante mesmo. Eu convido todos que puderem fazer parte a conhecer o projeto. Eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouco sobre o que é o projeto. É um projeto muito legal mesmo. Como bolsista, na parte burocrática, a gente não lida muito com o paciente. A gente conversa com eles mais pelo WhatsApp. Mas, mesmo assim, eles relatam para nós, quando a gente entra em contato, o quanto mudou a vida deles e o quanto melhorou mesmo. Assim. É muito legal, é muito gratificante poder fazer parte disso. E eu espero que eu tenha conseguido passar para vocês um pouquinho do que é o projeto. Obrigada. Então, boa tarde. Eu me chamo Kelly. Eu sou bolsista do projeto Fevale PET. Ele é um projeto que atua fora do âmbito acadêmico. Então, ele pega alunos que adquirem conhecimento dentro do universo ali acadêmico e leva para as comunidades para atuar em campanhas de castração, vacinação. O projeto atuou bastante também em função da enchente, acolhendo animais. Acolheu no hospital animais resgatados da enchente. E, como experiência própria, eu não vou falar de resgate de nenhum bichinho, de nenhum animalzinho, mas eu gostaria de colocar uma situação, que, inclusive, é de uma das pessoas que hoje são atendidas pelo projeto, que é a Leila. Ela é responsável pelo cão rural. E ela, atualmente, está em torno de 100 animais, aproximadamente, são os animais que ela tutela hoje. E ela é uma pessoa sozinha, uma senhora, e a gente atende ela no hospital. Assim, ela vem, traz os animais, a gente castra, a gente passa por atendimento clínico, trata e devolve. Basicamente, a gente tinha esse contato muito rápido com ela. E, em um determinado momento, eu fui até o carro buscar os animais, fui ajudar ela a descarregar as caixas com os animais. E aí eu notei que ela estava assim, triste e tal, e perguntei só um pouquinho, o que está acontecendo, como é que tu está? E aí ela relatou que fazia 2 dias que ela não dormia, que ela tinha perdido um animalzinho, que ela estava muito cansada, que ela era sozinha, que ela estava com muita conta, que as ajudas tinham diminuído muito e que ela estava quase que desistindo. Aí eu fiquei um pouco assustada, né? Porque uma pessoa com 100 animais desistir assim, tu se preocupa. Mas aí, eu basicamente naquele momento eu escutei ela assim e só disse assim: calma, a gente está aqui, no que a gente puder a gente vai te ajudar. Se tu precisar, tu pode ligar. E aí foram alguns minutos que eu simplesmente só escutei ela. E aí depois dali eu levei a caixa, os animais passaram para atendimento e se finalizou. E tive agora um último contato com ela, que nós estivemos na casa dela no sítio para vacinar animais, né? E o olho dela brilhava, ela estava muito feliz, ela estava empolgada, ela estava animada, ela meio que tinha, tipo assim, ganhado um plus, assim. E aí ela comentou que o simples fato de ter escutado ela foi muito benéfico para ela, foi acalentador. E ela disse naquele momento que eu era uma ótima veterinária. E aquilo, tipo assim, eu falei, não, é a professora do lado, né? E eu não sou veterinária. Mas ela disse assim, mas tu vai ser. E então, essa experiência para mim foi tipo assim, de gratidão por participar desse projeto e entender que a plena formação acadêmica ela se dá através desses momentos, né? Ela vai se dar com essa interação que a gente tem, não só no âmbito escolar, mas com o aprendizado da comunidade. Porque um simples detalhe que eu fiz de escutar ela ajudou ela, mas ela também me ajudou, porque ela abriu meus olhos, né? Fez eu entender que eu estava construindo muito mais do que o conhecimento teórico dentro da faculdade, né? Então, essa é a minha experiência. Eu sou muito grata por participar do projeto. Ele atua realmente assim, em vários âmbitos, participa de mutirões, participa de eventos. Então, sou muito grata por participar por eles, professores que deram essa oportunidade para a gente. Obrigada.
Olá, boa tarde. O meu nome é Laura, eu sou aluna do último semestre de Medicina e eu faço parte do projeto HIV Fique Sabendo desde 2021, então, bastante tempo eu estou acompanhando o crescimento do projeto. E a gente atua em 2 frentes principais. A primeira é com o uso das redes sociais, então a gente usa as redes sociais para divulgar conhecimento a respeito do HIV, faz uso do Instagram e do TikTok. No TikTok, as nossas postagens são através de vídeos bem diferentes, e também a nossa segunda frente é as nossas ações que a gente faz nas escolas. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Campo Bom, então a gente vai com o nosso professor coordenador e os estudantes até as escolas de ensino médio e fundamental de Campo Bom. Eu atuo mais na parte da rede social do TikTok. No início do projeto, a gente usava só o Instagram, mas a gente viu como essa plataforma estava crescendo e muitos jovens utilizando o TikTok, então a gente pensou que talvez seria uma boa ideia de começar a fazer postagens também para pegar esse público mais jovem que está usando o TikTok, que a gente também quer que eles conheçam a respeito do HIV, não só do HIV, a gente traz outras informações também na plataforma. Nas escolas, eu digo que é o coração assim do projeto, o que a gente faz nas escolas. É um espaço muito especial, porque a gente consegue ficar frente a frente com o adolescente. Não é fácil, não vou negar. A gente tem que trazer esse conteúdo de uma forma bem segura para o adolescente conseguir se abrir e também de uma forma fácil que ele venha entender. A gente não traz só o conteúdo do HIV, a gente fala sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, infecções sexualmente transmissíveis, métodos contraceptivos. Então, são temas que não são tão simples de abordar. Mas a gente tenta também trazer atividades para esses alunos, para que eles falem, para que eles pensem o que eles fariam em certa situação. E a gente vê que eles gostam, assim, embora muitos tenham vergonha ainda de tirar suas dúvidas, eles agradecem no final da nossa palestra, eles se divertem com a gente. Então, para mim, é muito gratificante ver, de alguma forma, o projeto saindo além da faculdade, a gente conseguindo instruir ainda mais adolescentes. Ali tem adolescentes no 8º ano, que ainda tem um crescimento muito grande pela frente. Então, eles saberem sobre esse assunto tão importante, eu acho que é fundamental. E eu agradeço ao projeto por me trazer isso também, por um crescimento pessoal, de conseguir falar com o adolescente. Não é fácil, a gente acha que é mais fácil que falar com o adulto, mas não é. Então, eu acho que é isso. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Thaís, eu sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental. Sou membro do Lavurs também e hoje vim falar um pouquinho para vocês do Rondon. A primeira coisa que vocês precisam saber sobre o projeto Rondon é que, quando a gente é empossado, a gente recebe esse chapéu aqui, a gente vira rondonista para sempre. O Rondon, ele não é só o maior projeto de extensão do Brasil. O Rondon, ele é um projeto interministerial coordenado pelo Ministério da Defesa, que visa promover a inclusão social e reduzir a desigualdade regional. O Rondon, na Operação Amazonas, beneficiou mais de 48 mil pessoas. Foram atendidos 12 municípios ribeirinhos. A nossa equipe, a nossa família, conseguiu impactar de forma direta mais de 2.000 pessoas, realizando aproximadamente mais de 90 oficinas. Mas o Rondon, ele não é só números. O Rondon, ele, como aluna, eu posso dizer que ele transforma a vida. Ele transforma a vida daquele que é impactado e, principalmente, do aluno. Nós estamos aqui na academia, a gente interpreta livros,
artigos científicos, a gente desenvolve o conhecimento. E o projeto Rondon, ele vai proporcionar exatamente isso que a extensão nos diz, esse pensar fora da caixa. Recentemente, eu participei de um seminário em que uma palestrante, a professora Silvia, falou que nas universidades a gente não precisa de muitos diplomas, mas a gente precisa de profissionais humanos, de profissionais éticos. E é justamente isso que o Rondon vai proporcionar para o aluno. Vai ser um autoconhecimento. E vai ser tão grandioso e tão especial que é muito emocionante falar aqui e é muito difícil trazer isso em pouquíssimas palavras. Eu sabia que, quando eu entrei naquele voo, eu não voltaria mais a mesma pessoa. Mas eu nunca imaginei que seria tão intenso, porque o Rondon é isso, é intensidade. Missão Rondon. Muito obrigada. Bom, meu nome é Maria Eduarda, eu faço fisioterapia e vim falar um pouco do projeto DPOC. Bom, eu estou nele mais ou menos uns 2 anos e meio, por aí. Faço parte dele como uma voluntária, mas queria ser bolsista também, se eu pudesse. Eu gosto dele de tudo. Sim, se eu pudesse falar, eu falaria horas aqui dele. Eu aprendi muito com ele, bastante na área profissional e na área familiar, amizade. Eu fiz muitos amigos, tanto voluntários como até os próprios pacientes. Eu fiz uma amiga maravilhosa que eu pude mudar a vida dela. Ela veio com depressão, ela tinha câncer de mama e uma metástase no pulmão. Ela estava bem desanimada. E a gente fez de tudo para tentar fazer ela conseguir fazer o exercício que ela quisesse. E a gente mudou ela, realmente. Nossa, ela veio pulando. A gente fez uma vez para a festa junina, ela trouxe quentão, pinhão, ela veio pulando, ela dançou. E sendo que ela não podia, né? Ela tinha problema do coração, ela usava oxigênio. E lá eu também aprendi, eu vi profissional, a fazer vários testes que eu, hoje em dia, eu uso na minha área profissional, como o teste de caminhada, 6 minutos, o TUG, o levanta e até o de carga máxima. Lá também eu aprendi a conviver com várias áreas, medicina, enfermagem. Eu aprendi lá também a conviver com outros profissionais que eu não convivi, só fisioterapeutas antes. E lá eu pude também atender em academia, que eu nunca atendi, é uma novidade, não sabia nem metade de exercício, nunca fiz academia na minha vida. E lá eu pude aprender, eu vi que os pacientes pegavam mais peso que eu, realmente eu era bem fraquinha. E lá eu pude ajudar a transformar a vida, as pessoas que saíram de lá e voltam lá para dar oi. Teve pacientes que faleceram, a gente chorou junto com eles, né? Os que eram amigos, choramos junto, sorrimos, damos risada. E é isso, o projeto acontece de segunda, quarta e sexta de manhã, das 8 às 11. E é isso que eu tenho que falar do projeto. Eu agradeço muito. Boa tarde, meu nome é Bárbara, eu sou acadêmica do curso de enfermagem e bolsista do projeto TIMES, que não sei se vocês sabem, mas TIMES significa Transforme-se, Inove-se, Movimente-se e Eduque-se para a Saúde. Eu fui inspirada pelos colegas aqui, porque eu ali escutando percebi que, na verdade, o TIMES ele mudou a minha jornada acadêmica. É um projeto muito especial, onde os pacientes eles chegam lá, eles querem um milagre. Eles buscam o emagrecimento, mas eles saem transformados, porque além da gente oferecer serviços de nutrição, medicina, enfermagem, educação física, psicologia, a gente escuta, a gente acolhe, a gente abraça o paciente, a gente vibra quando ele emagreceu de fato, quando ele aprendeu novos hábitos, quando ele aprendeu que a medicação precisa ser tomada todos os dias naquele horário, porque aquilo vai de fato fazer bem para ele. Então, o projeto na minha vida acadêmica mudou muito para melhor, mas uma coisa me marcou em especial nesses 2 anos de participação do projeto, que uma paciente ela falou que ela se sentia constrangida com a nossa empatia.
nos atendimentos. E isso nos faz pensar de que o objetivo da extensão de impactar e de transformar e fazer nós, alunos, a sairmos da nossa zona de conforto e, de fato, olhar o paciente não só como um diagnóstico, mas sim como um todo. Ele tem uma família, ele tem uma rotina puxada, ele tem responsabilidades e, às vezes, ele vai colocar aquela frustração dele na comida ou ele vai passar por N situações que não cabe a nós julgarmos o paciente. Então, a gente... falando por mim, eu aprendi a não julgar, olhar o paciente como um todo e aprender, de fato, com isso, para somar na vida dele e fazer a diferença. É isso. Eu vou ter que apoiar ali, porque eu falo demais, então eu precisei escrever. Ok. Boa tarde, meu nome é Vitor. Eu sou aluno do 4º semestre do curso de Sistemas de Informação e, ao longo dos últimos quase 2 anos de cooperação com o projeto Logicando, eu tive inúmeras oportunidades de desenvolvimento. Mas, em razão do tempo disponível, eu vou fazer um resumo desse tempo que foi muito maravilhoso para mim. A minha primeira experiência foi baseada em aplicativos de low-code e no-code, como MIT App Inventor e Octo Studio, que, para os não falantes de inglês, são aplicativos que usam pouca ou nenhuma linguagem de programação, né, para construir aplicações. O Octo Studio foi a minha escolha ideal, e usando ele eu já pude dar 2 oficinas, nas oficinas que a gente faz, no nosso projeto, e eu ainda pude criar materiais que são usados por alguns professores nas escolas que a gente ajuda. No ano de 2024, eu pude ajudar com o projeto de envelhecimento saudável, eu e o projeto Logicando. O objetivo era ensinar os idosos a dominarem seus aparelhos móveis e a conseguirem navegar mais protegidos na internet, que, como todos sabemos, não está perdoando ninguém. Durante esse ano, recebemos quase 160 crianças e adolescentes entre 13 e 16 anos aqui no Campus 2 e pudemos oferecer vários workshops, tais como Python, que é uma linguagem de programação bem amigável para iniciantes, as próprias ferramentas low-code, design gráfico, entre outros. Nesses 2 anos, eu tive a capacidade de aprimorar minhas habilidades computacionais, minha capacidade de gerenciamento, meu trabalho em equipe, e pude ensinar a muitas pessoas, que é uma coisa que eu gosto muito de ensinar. Eu pude ensinar a muitas pessoas o que eu tenho aprendido na faculdade, o que eu tenho aprendido com o projeto, o que eu tenho aprendido com os professores. Então, a gente pôde ajudar muitas pessoas durante esse tempo. E, por fim, eu quero agradecer a professora Sandra Miorelli, por me convidar a fazer parte desse projeto e engrandecer o seu empenho de não medir esforços para o bom andamento do nosso projeto. É isso. Muito obrigado. Bom, boa tarde. Eu me chamo Emily e sou estudante de moda. Eu participo do projeto Pro Fábrica, Sapateiros do Bem, que é um projeto que atualmente ele acontece em 2 dias da semana. Nas segundas, onde a gente faz a confecção da modelagem, de costura de roupas e concertos também. Nessa segunda, normalmente, a gente aceita de todo mundo, a gente ajuda todo mundo, mas tem principalmente senhorinhas que são muito queridas, estão sempre lá. E nas terça-feiras, que a gente faz a confecção e a modelagem de bolsas. E eu tenho muito carinho por esse projeto, porque tu vai para lá para ajudar eles a desenvolver os projetos deles, para realmente estar ali para eles. Só que acaba que eles, muitas vezes, ficam ali para ti. Tu aprende muito com eles. Então, a melhor coisa do projeto, sem dúvidas, é essa troca que tu vai sempre ter com as pessoas. Querendo ou não, tu acaba trocando muitas ideias e, às vezes, tu pensa, pelo menos na moda, é muito assim, tu pensa em fazer um projeto e tu pensa assim, nossa, eu vou fazer de tal jeito, assim, assim, assim. E daí eles te mostram que não, tu pode fazer de um jeito totalmente diferente. E, de muitas formas, eles me mostraram isso diversas vezes nos meus projetos. Inclusive, uma oportunidade que eu tive foi de fazer uma bolsa do zero. Inclusive, eu carrego ela para todo lado, porque, enfim. E, sinceramente, foi uma troca de aprendizado, porque elas me ajudaram.
Foi elas que me mostraram, não, pode fazer assim, assim, assado. E isso realmente é uma coisa muito gratificante no projeto. Essa troca de saberes que tu sempre vai poder ter com as pessoas do teu lado. E, bom, é isso. Muito obrigada. A gente vai se encaminhando agora para o final. E a gente tem, então, também alguns relatos, além dos projetos de extensão que nós temos na instituição, nós temos atividades de extensão que estão acontecendo dentro das disciplinas, né? Dentro do currículo dos cursos dos alunos que estão fazendo a sua trajetória acadêmica, né? Eles têm também outras experiências. Então, a gente achou interessante também trazer para esse momento do pitch o relato dessas atividades que estão acontecendo. São atividades um pouco mais curtas, né, do que os projetos que são a longo prazo, mas muito válidas também. Então, vou passar para o relato dessa parte. Boa tarde para todos. Eu sou Lorenzo, graduando em RP. Eu sou bolsista de extensão, apesar de não estar falando da minha extensão agora, eu vou falar depois no pitch das 6h30, mas eu vou trazer um pouco da disciplina de comunicação cidadã e o projeto Academia Rua. O projeto Academia Rua é uma atividade desenvolvida pela disciplina e ela entrou em contato com nós, o projeto Cidade Viva, que é um projeto de comunicação aqui da Universidade de Extensão, e eles chegaram em nós e falaram, a gente tem uma ideia de valorizar essas pessoas negras que construíram a história de Novo Hamburgo, assim como todas as outras. E muitas vezes são esquecidas da história. Então, a gente queria trazer isso e numa ação de comunicação e sugerir nomes de ruas com pessoas que construíram histórias em Novo Hamburgo, escolas de samba, times de futebol, enfim, Novo Hamburgo tem uma história muito grande, muito repleta dessas pessoas, e espalhar isso também com as redes do projeto, e também na rede municipal de ensino. Antes de começar a campanha, as 91 escolas da rede municipal vieram para cá numa formação sobre questões éticas raciais com a pós-doutoranda Fernanda. Ela conduziu essa campanha, a introdução para eles, para depois a gente poder distribuir a campanha. A campanha está espalhada no projeto Cidade Viva, na rede social, e ela busca... A gente teve uma grande parceria também da Prefeitura de Novo Hamburgo e da Secretaria de Educação, mas ela busca, que nem eu comentei antes, trazer esse olhar, né, e valorizar essas pessoas. E ela é muito mais que uma simples proposta de comunicação. É um convite, na verdade, a todos a repensar o nosso lar, né? Eu sei que muitos podem não morar em Novo Hamburgo, mas a universidade está em Novo Hamburgo, então é um jeito da Fevale, dos alunos, da comunicação cidadã e do próprio projeto, a gente repensar essas pessoas e, por que não, isso ir para frente e virar uma rua, né? Então, essa é a ideia da disciplina e da curricularização. É isso, falo mais do projeto depois das 6h30. Bom, voltei. Agora eu vou falar sobre fisioterapia cardio. Eu fiz ela semestre passado. Lá eu aprendi a fazer a escuta cardíaca, fazer os testes também, de tudo que eu já fiz no projeto. Aprendi a fazer a manobra RCP, entre outras coisas. Eu vou contar sobre o meu atendimento que eu tive. No projeto, eu atendi um paciente muito especial para mim. Ele veio com uma queixa, nem era tanto do coração, mas do muscular para a gente. A gente atendeu ele, fez alguns exercícios, algumas coisas, bem fiz mesmo. E ele foi muito especial, ele trouxe bolo e torta para a gente no final de tudo. Lá eu pude aprender a como atender um paciente cardiovascular, que eu nunca tinha na minha vida, primeira experiência. Atendi com outros 2 colegas, que era um trio, a gente fez um trio. O SOR deu auxílio, o SOR Luiz, auxílio total para a gente. Tem coisas que a gente não sabia fazer. Ele realmente foi um professor mesmo para a gente, sabe? Nossa, realmente, eu agradeço muito ele. Lá também ele mostrou para a gente o que fazer com o paciente. Ele chega para a gente fica meio perdido, assim, porque nunca viu na vida, né? Não sabe o que fazer, tudo. Ele mostrou o que fazer com o paciente, como atender esse paciente, porque não pode fazer qualquer tipo de exercício com o paciente cardio, né? Tem coisas que ele não consegue fazer. E lá ele mostrou para a gente que tudo é possível, só tem que ter prática, paciência e mostrar tudo bem certinho. E o paciente vai levar para minha vida particular, vida profissional e tudo o que eu mais aprendi no projeto. E é isso. Vou chamar o Lourenço, que é o primeiro. Boa noite a todos. Eu falei da parte da tarde também, mais sobre curricularização. Agora vou falar um pouco mais sobre Cidade Viva, que é o projeto que eu participo. Eu sou bolsista há 1 ano já do Cidade Viva, 1 ano e meio, na verdade.
E o Cidade Viva, a gente é o único projeto de extensão na área de comunicação da universidade, então a gente tem uma responsabilidade muito grande e a gente trabalha a comunicação antidiscriminatória com essas crianças. Ano passado, nesse mesmo pitch, eu trouxe um pouco dos resultados do primeiro semestre de 24, eu vou trazer um pouco do nosso segundo semestre de 24, primeiro de 25. No primeiro semestre, ano passado, como estava na foto anteriormente, a gente trabalhou fake news com aquelas crianças, o que a enchente causou de fake news naquelas crianças, no impacto na família delas. Já para o segundo semestre, eu quis trazer, junto com a minha professora, que é a Saraí, que é a professora coordenadora do projeto, trazer um pouco desse pertencimento de local, de onde eu moro, meu lar, com essas crianças. A gente trabalha na Escola Adolfina, que é no bairro São José, aqui perto da universidade, inclusive. E eu também trabalho fora da extensão numa prefeitura, e eu estava com muita coisa na cabeça, e eu falei, prof, se a gente fazer um guia turístico do bairro daquelas crianças, do bairro delas, porque elas moram lá, é um bairro, é o lar delas, e tem muita coisa boa lá que é pouco explorada. Então, a gente produziu com eles, as crianças trouxeram os locais que eles gostavam de frequentar no bairro, desenharam, depois eu fui lá e fiz as fotos para aquelas crianças e elas produziram o guia turístico do bairro São José, que é o nome do guia é o que tem do outro lado do viaduto, porque o bairro São José é cortado por um viaduto aqui perto da universidade, e as crianças participaram, produziram, levaram aquilo para casa e está disponível, quem quiser ver nas redes sociais do projeto, na biografia, e foi muito gratificante valorizar o bairro deles, o local deles, né? Então foi muito incrível isso. Já para 2025, a gente, dando mais um passo nesse nosso nome, que é a cidade, a gente agregou ao projeto, além da Adolfina, a Escola de Aplicação da Universidade de Fevale, a escola que fica aqui no bairro Hamburgo Velho, aqui perto. E a gente está trabalhando a história do bairro Hamburgo Velho junto com a história do bairro São José, que são dois bairros ricos em Novo Hamburgo, de histórias incríveis, porém muito distintos, né? O Hamburgo Velho é um dos primeiros bairros da cidade, né? Da colonização alemã. O bairro São José tem outra cultura, outras coisas de interesse. Enfim, foi muito incrível poder juntar esses dois mundos nesse primeiro semestre. A gente fez um fanzine onde cada escola trouxe o passado do bairro, o presente e o que eles querem para o futuro, um futuro melhor, tanto para o bairro Hamburgo Velho quanto para o bairro São José. E juntar essas duas realidades completamente opostas, bairros, escolas, crianças diferentes, foi muito gratificante, me ajuda muito na minha graduação de Relações Públicas, como bolsista de extensão, enfim. Convido a todos a orarem, conhecerem o projeto, e eu acho que é isso. Não tem muito. Olá, meu nome é Juliana, eu sou integrante, participante do Projeto Circular. Além de participante do projeto, eu sou funcionária da universidade. Desde que eu entrei como funcionária, eu já entrei no projeto, então eu estou presente de várias formas dentro da universidade, e o Projeto Circular, ele é bem, como o próprio nome diz, assim, a gente está sempre envolvido em várias frentes, em várias atividades, e é levando a gravura, a linguagem da gravura, né, das artes visuais. Eu sou formada em artes visuais no bacharelado, e estou como participante voluntária, né, do projeto. Estava como na graduação aqui na licenciatura, mas por enquanto eu dei uma parada, assim, então agora estou como voluntária. E a gente realmente circula por vários lugares levando a gravura, principalmente a serigrafia, que é a gravura principal, assim, a nossa técnica que a gente, né, tem mais usado, e o projeto tem mais de 16 anos, 16 ou 17 anos. E então faço parte da história recente do projeto, e tem sido bem gratificante, assim, essa interlocução que a gente faz com a comunidade, participando, levando a linguagem da gravura e das artes para as escolas. A gente, né, tem produzido muitas oficinas, assim. A gente tem uma parceria com a Amo Criança, aqui de Novo Hamburgo. Então, a Amo Criança é voltada para as crianças com câncer, né? Então, elas têm um vislumbre, assim, do que seria entrar para o mundo das artes, né? O que produzir além do desenhar, além do pintar, né? O que elas podem fazer, né, com uma outra forma de contato com a arte, né? Então, para além disso, né, dessas atividades
de levar a linguagem da gravura para as crianças e para, né, para qualquer pessoa participar e entender como que funciona a serigrafia, né, que está presente em tudo quanto é material assim que a gente usa, camiseta, né, sei lá, adesivos. A gente também tem feito bastante feiras, tem muitas feiras que acontecem aqui no Campus 2, que a gente está ali presente com a nossa banquinha dos adesivos, a gente vê várias pessoas circulando, né, com as suas garrafinhas e mochilas e coisas assim, né, com os adesivos colados, é da galera aqui do Circular que faz. E nisso é bem importante, assim, como artista, como alguém recém-formada, perceber que existe possibilidades de levar o nosso trabalho para vários lugares, né, além do produzir para a universidade, né, como produzir para a universidade e para os espaços expositivos, né, mas também poder entender formas de se virar assim como artista, né, poder colocar o seu trabalho né, para as pessoas e fabricar, fazer aquelas coisas para que as pessoas vejam e comprem, assim, né? Então tem essa parte emancipatória que é bem interessante do projeto. Já passou, desculpa, eu não estava cuidando, mas é isso, seria isso. Olá a todos, meu nome é Eduardo Seibertlink, eu sou bolsista do projeto Cultura no Campus, sobre coordenação do professor Júlio César. Como o nome já indica, não é mesmo? Nosso objetivo é trazer cultura para o campus. Nós somos um ramo do projeto que nos guarda, que é o Conexão Cultural, onde a gente tem um enfoque de fazer ações diretas internas da Fevale, conectando a comunidade e a cultura que nos cerca com o campus em si. Vocês já devem ter nos vistos através dos intervalos culturais, onde nós fomentamos músicos, artistas, dançarinos, tudo que vocês possam imaginar da região, para estarem presentes aqui de forma direta no campus, tornando mais leve o nosso dia a dia como estudantes e também permitindo esse toque de cultura no nosso viver. Muitos cursos acabam se distanciando do meio e do estudo cultural, então a gente vê o projeto como uma forma de fomentar a cultura de forma mais direta no viver acadêmico, que às vezes é corrido, é focado, é distraído. Um dos nossos projetos, uma das nossas ações, a qual eu posso me orgulhar muito, foi o sarau literário que nós tivemos na biblioteca. A gente está tendo muitas parcerias com a biblioteca aqui do campus, na qual nós abordamos literatura e a psicanálise. Então, nós tivemos diversas leituras de forma aberta, permitindo um momento de pausa, de reflexão antes do período de estudo, ali das 7h30. Também eu gostaria de poder destacar aqui uma outra parceria com a biblioteca que nós estamos tendo. Não sei se vocês já viram aquelas caixinhas com alguns livros que nós temos espalhadas pelo campus. Talvez não, eu mesmo não tinha visto, até ser chamado para trabalhar na restauração dessas caixas. Por sinal, vai ser nosso projeto de apresentação da FIC, o resultado, onde na ação Literatura no Campus nós pretendemos fomentar ainda mais a troca de livros, a troca da leitura de conhecimento entre os alunos no campus. Então, a ideia é ser um método mais informal dessa troca de livros. É um ramo da biblioteca sendo espalhado para a comunidade que frequenta aqui o campus. No mais, no projeto, nós seguimos buscando diferentes métodos de estimular o conhecimento artístico e cultural aqui dentro, através de oficinas, a quais muitos já devem ter participado, mais diversas, desde a criação de marcas-páginas até HQs. Então, nós seguimos com o objetivo de tornar o ambiente acadêmico cada vez mais cultural. Muito obrigado. Boa noite, eu me chamo Daniela e eu sou bolsista do Movimento Coral e sou graduanda também de Psicologia aqui na universidade. Falando um pouquinho sobre o projeto, nós temos atualmente 4 grupos, o Laboratório de Canto, nós temos o Coro Juvenil, o Coro Canto e Vida e o Coro Fevale. Eu conheci o coral, né, através das postagens do Instagram, inclusive é Fevale, Movimento Coral, se vocês quiserem seguir. E eu comecei, então, no Laboratório de Canto.
Foi no início desse ano que eu iniciei. Para mim, foi uma experiência maravilhosa, porque é para iniciantes, né, como eu, e não é só ir lá e cantar, né? Se fosse só isso, já seria maravilhoso, mas a gente fala sobre a importância da música como forma de expressão, né? A gente aprende também como trabalhar a nossa voz, a gente encontra a nossa voz ali, técnicas vocais. Então, para mim, foi muito importante também, porque na minha família a gente canta, né, quando a gente se reúne, nada formal. Então, foi um momento de retomar isso, porque desde que meu avô faleceu, a gente não tem mais cantado. Então, poder voltar a cantar em grupo foi muito importante para mim e poder levar isso para minha família de volta também. Além disso, também queria falar um pouquinho sobre a experiência da Dona Helena, que ela é a nossa coralista que está há bastante tempo no movimento coral. Ela tem 96 anos. E ela começou desde o início, então, desde 1998, que ela está no coral, há bastante tempo. Então, ela trouxe, assim, num vídeo que a gente postou no nosso Instagram, a experiência dela ali. E eu achei muito bonito assim, o que ela falou sobre virar uma família, né, no movimento coral. Então, toda semana, eles têm encontros, né, onde eles ensaiam. Tem também as apresentações, eles viajam juntos, então vira uma grande família também, né? E ela falou sobre a importância assim para a socialização dela, para a saúde dela, né? Ela tem 96 anos e ainda acompanha os ensaios. E eu achei muito bonito de ver isso e também mostra a importância não só do trabalho, mas também da música na nossa vida, né? E de ter um espaço. Então, ela agradece até no vídeo a Fevale por promover esse espaço onde ela pode se expressar, onde ela pode conhecer novas pessoas, tudo isso de forma gratuita, né? Então, eu acho que essa experiência dela e um pouco da minha representa o que é o movimento coral. Muito obrigada. Boa noite, eu sou Stephanie Viliano, sou formanda do curso de Psicologia, fui bolsista do Movimento Teatral, esse é o 3º ano que eu participo aqui do PIT. Bom, o projeto ele já existe há 25 anos, ele é coordenado pela professora de teatro Ângela Gonzaga. Atualmente se tem em torno de 50 integrantes, e são 2 grupos, né? A gente tem o Ousadia, que é um grupo integrado por pessoas idosas a partir de 60 anos, e a Oficina, né? Que tem a partir de adolescentes e também tem alguns idosos. Bom, normalmente quando eu vou falar do projeto, eu acabo falando do impacto dele na minha trajetória acadêmica e agora profissional, né? Mas hoje eu resolvi trazer umas narrativas de alguns integrantes que estão no projeto já há bastante tempo. E eu começo com a fala de um integrante que tem 82 anos e que está no movimento há 15 anos. E ele diz assim: o teatro me remoça, me renova, me coloca em outros personagens, me faz viver o problema de cada um, sentir o problema e me desligar deles. Essa é a malandragem que o teatro nos fornece. E a gente tem que aproveitar essa capacidade de tu te transferir fisicamente, pessoalmente, de te emprestar para a vida de um personagem. Isso é maravilhoso demais. Outra integrante de 75 anos, que está no projeto há 15 anos, ela diz: eu não vejo a hora que chegue segunda-feira para vir aqui. Aqui é um bom lugar, agradável, a gente está aprendendo a se soltar. Eu sou muito tímida, muito fechada, mas aqui eu pude me abrir. E, por fim, outra integrante de 72 anos, que está há 12 anos no projeto. Eu vejo o seguinte: esse encontro aqui, esse grupo, para mim é uma alegria. E eu acho que se todos tivessem a oportunidade de fazer isso, de dançar, cantar, chorar, rir no palco, esses encontros, para mim, vocês não têm noção da felicidade, da maravilha que me traz. Essa felicidade todo mundo deveria ter o direito de conquistar. Eu acho que essas palavras traduzem, assim, de alguma forma, o quanto é um projeto potente, né, e transformador. E, bom, é um espaço que convoca essas pessoas a usarem o corpo e a voz para se expressarem, né? E especialmente nos tempos que a gente vem vivendo, em que a arte, de certa forma, vem sendo ameaçada, né? Então, acho que existe uma grandiosidade nisso, uma importância. E, bom, acho que é isso, né? Obrigada pelo espaço. Bom, eu
eu sou o William, eu participo do projeto CDDH. Eu já participo já há 1 ano e meio. E ali no projeto nós temos o foco em fazer atendimento jurídico e psicológico da população mais vulnerável aqui de Novo Hamburgo. Então, tem diversos atendimentos ali, que nós temos até de cobrança indevida de banco, a violência doméstica, uso capião e diversos outros tipos de atendimentos, né? Que, além dos estrangeiros que vêm ali, que é algo que, para minha formação, que é curso de Direito, é algo muito importante, porque é uma área onde não tem, né, pensando no lado para a formação, não tem tanto concorrência, vamos dizer assim, né? Então, ali eu aprendo bastante com os professores que tem ali. E ali nós fizemos, após o atendimento jurídico, e daí geralmente tem a parte do atendimento da psicologia. Então, esse pessoal ali que já são atendidos vão peço desculpa. Vão para a turma de estágio do curso de Direito. E voltando daí, questão de formação ali, é muito interessante, porque foi o primeiro contato, sim, direto com o direito, e graças ao projeto eu tive as dúvidas que eu tinha durante o atendimento, eu conseguia sair do atendimento e chamar o professor para tirar dúvida, então aquilo ali sanou as dúvidas na hora, assim, então isso foi essencial para a questão da formação como advogado, e no mais seria isso, né? Boa noite, pessoal. Meu nome é Bianca, eu sou graduanda também do curso de Psicologia e hoje eu vou falar um pouquinho, então, do Seduca DH. Eu comecei no Seduca em 2023 e tive o prazer de pegar a nossa primeira turma de imigrantes, então, se formando em português. Agora nós temos essa nossa menina dos olhos, né? Que é essa formação em português para essas pessoas vindas de fora. O Seduca é um lugar onde a gente ensina muito, nós apresentamos muito da nossa cultura, do nosso país, das nossas diretrizes daqui, mas a gente aprende muito com eles também, então eu acho que a maior riqueza desse projeto é o quanto a gente consegue viajar nas nossas oficinas. Nós tivemos já pessoas do Egito, da Rússia, da Tunísia, agora, em maior parte, nosso grupo é formado por imigrantes da Venezuela e do Haiti, mas é um grupo bem seleto, assim, de pessoas com histórias muito diferentes, né? Então, para nós, isso é algo que a gente valoriza muito. O Seduca nasceu em 2016 com outro nome, que era O Mundo em NH, mas, com o tempo, os professores, bolsistas e voluntários daquela época começaram a perceber, então, que o projeto ia muito além de Novo Hamburgo, né? Nós temos pessoas que chegaram aqui, que passaram pelo país inteiro, praticamente, então são pessoas que vieram, de alguma forma, buscando não somente se introduzir na nossa comunidade, no nosso país, mas também aprender coisas que possam levá-los a lugares além do que o idioma permite. Então, para mim, o Seduca é um lugar que eu sempre vou querer voltar, e eu acho isso legal também nos nossos participantes, que, apesar de muitas pessoas já terem se formado, eles voltam para nos visitar. Então, é sobre fazer essas pessoas serem vistas, né, no seu singular e no plural também no nosso grupo, mas essa rede de apoio que a gente tem também com o CDDH, que são ações do direito, da psicologia, da história, do português e principalmente da Fevale na cultura. Seria isso. Boa noite, meu nome é Mariane, eu sou estagiária no Jogo Aurora, que é um projeto social que acontece em Campo Bom, na Escola Edmundo, que ali na Aurora é um bairro que tem uma certa vulnerabilidade social e tem muitas crianças que vêm do lar também ali para a gente. Então, o projeto transformou muito minha vida. Eu comecei no projeto quando eu comecei na faculdade, já no primeiro semestre. Então, as crianças me ensinam muito, mas principalmente como o projeto dá espaço para te aprender a ser uma professora, com todo o suporte da Magali, todo o suporte do Tiago, que é o professor titular, que nos ensinam muito. E eu sempre lembro e sempre conto que eu fiz 18 anos no projeto. Então, me marcou muito que passou meu aniversário, mas elas me encontraram no corredor, 4 crianças, e me deram uma cartinha com um bis assim grande,
que elas se dividiram em 5 para pagar, e com várias cartinhas assim para mim. Aquilo me marcou muito, porque mostra como eu estava conseguindo evoluir como professora e como eu estava conseguindo marcar a vida delas de alguma maneira. Então, de ver como só tu tá ali, se doar, só dar um abraço, às vezes dar um sorriso, ouvir, tu pode mudar o dia delas e elas vão lembrar de ti sempre, assim. São crianças muito queridas e o projeto está sempre aberto para quem quiser ir ali. Elas adoram receber gente nova. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. O projeto mudou muito minha vida e eu sou eternamente grata pela Magali, pelo Thiago e pelas crianças. Olá, boa noite. Eu sou a Betânia. Então, eu vou falar um pouco do projeto Educação Socioambiental na Bacia do Rio dos Sinos. E é um projeto que já existe há vários anos, mas eu só entrei esse ano, então eu ainda estou me ambientando um pouco. Mas ele trabalha, então, com vários municípios da Bacia do Rio dos Sinos. E, no momento, a gente está trabalhando principalmente com formação de professores. Então, nós fazemos encontros e trazemos temáticas referentes ao meio ambiente aqui da Bacia do Rio dos Sinos. Então, esse ano, a gente trabalhou com professores de Rolante, que é um município que foi muito afetado pelas enchentes de 2023 e 2024. Então, e nós trabalhamos com professores de várias áreas, e eu achei isso muito legal do projeto, porque não são só professores de ciências, que já têm uma noção maior da questão ambiental, mas nós trabalhamos com professores de história, de artes, de letras, e é muito legal trazer esses tópicos que a gente acredita que todo mundo deveria saber, mas muitas vezes na graduação a gente acaba não vendo. E é muito legal porque são ações multiplicadoras, então a gente passa esses temas para os professores e eles também passam para os alunos. Então, nós já tivemos vários depoimentos dos professores de atividades que eles fizeram com os alunos, de desenho, de falas, de reciclagem. E é legal porque nessas trocas com os professores a gente aprende muito sobre o contexto de Rolante desse município. Então, eles relatam, por exemplo, a minha escola sofreu muito com as enchentes, os alunos tiveram que ajudar a limpar. Enfim, eles relatam também a relação que eles têm com o Rio dos Sinos. Então, isso é uma coisa muito importante do projeto, a gente entender como o Rio dos Sinos ele não é só a parte ambiental, mas ele se conecta muito com a nossa vida, com a vida da população, com a parte afetiva. Então, ver os relatos dos professores de como o rio tem mudado ao longo das décadas, como tem sido afetado pela poluição, pelas enchentes. E a gente acha muito importante trazer essa temática ambiental para todas as áreas. Na escola tem que ser... enfim, todas as disciplinas é muito importante trazer esse tema. E tem sido muito legal poder participar dos encontros e poder trabalhar com educação, apesar de eu faço graduação bacharel em biologia, mas eu também gosto muito da área da educação, então tem sido muito legal poder levar esse conhecimento para os professores, ter essas trocas com eles e sonhar com um futuro que a gente possa ter essa consciência sobre o rio, que é tão importante na nossa área, no Vale dos Sinos, aqui também no município, e poder ter essa conexão entre professores e pessoas de diferentes municípios aqui no Vale dos Sinos. Então, é um tema muito importante, cada vez mais relevante, que, enfim, muito bom de se tratar. Obrigada. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Eduarda Azevedo, eu sou graduanda em Psicologia e sou bolsista do projeto de extensão Brincando e Aprendendo. O projeto de extensão Brincando e Aprendendo ele atua no Hospital Regina, na parte de internação pediátrica do SUS, e nós nos dividimos em grupos terças e sextas-feiras e vamos fazer, então, oficinas e brincadeiras lúdicas com as crianças para tirar elas do foco ali da internação. E o projeto teve um impacto imenso na minha vida, me transformou como pessoa, como profissional também. E impacta também não só a minha vida e a dos meus colegas ali do voluntariado, como também as próprias crianças, né? Um relato que eu separei para trazer para vocês é de um menino que
estava ali no início da internação, ali quando eu entrei no projeto, e ele comentou que ele ia ganhar alta. E eu imaginei que ele ia ter qualquer reação possível, de alegria, ia estar feliz por estar ganhando alta. E ele trouxe justamente que gostaria de ficar mais tempo internado para brincar com a gente. Então, o projeto teve um impacto para além do sofrimento, da situação de medo que ele estava vivenciando, né? Foi algo que transformou aquele sentimento para querer permanecer ali e vivenciar experienciar o lúdico, brincar e também se desenvolver como criança, né? Então, o projeto tem um impacto imenso, não só na minha vida, e de muitas crianças que estão internadas hoje. E gostaria de agradecer estar aqui hoje, compartilhar um pouco com vocês, brevemente, sobre esse projeto que é muito lindo. E também a oportunidade de estar aqui. E a Simone também, que é a orientadora do projeto e tem um papel fundamental no projeto e ajuda todo mundo. Muito obrigada. Oi, boa noite. Eu me chamo Júlia, sou do curso de Design e faço parte do projeto de Gestão e Empreendedorismo para o Desenvolvimento Local. Bom, eu caí de paraquedas no projeto e eu não imaginava o quão impactante seria para a minha formação profissional. Quando eu cheguei na sala, eu não imaginava que teria tantos professores diferentes, de cursos e de áreas e conhecimentos diferentes, e que eu iria conhecer pessoas muito diferentes também, porque, querendo ou não, a gente não atua só aqui em Novo Hamburgo, a gente atua em outros municípios da região, Estância Velha, Sapiranga, enfim. Mas o que eu queria dizer é que o projeto Gestão e Empreendedorismo, ele tem como principal objetivo promover a autonomia e independência desses empreendedores. E esses empreendedores, eles enfrentam cada uma realidade distinta. E quando a gente está tendo trocas e conversando com eles, a gente percebe que o nosso mundinho é apenas o nosso mundinho, porque todos os dias essas pessoas, elas levantam, elas tentam dar o melhor de si, mesmo em adversidades que são bem de vulnerabilidade. Um dos exemplos que eu queria trazer é o pessoal da Ação Encontro, que é uma organização comunitária que está presente no bairro de Santo Afonso, aqui em Novo Hamburgo. Lá eles foram bastante atingidos por conta das enchentes do ano passado, mas agora a gente está conseguindo desenvolver algumas atividades e oficinas com eles relacionadas à panificação, à questão do atendimento ao cliente, mas principalmente da questão da área de moda, costura, que também pode ser uma forma deles conseguirem se reerguer, né? Enfim, eu queria agradecer principalmente aos professores, a professora Simone, eu não sei se ela está por aí, a professora Ana, que sempre dão o melhor de si e também são um exemplo para mim e para os meus colegas, que também são de outras áreas, da nutrição, da gastronomia, da moda, da administração. Enfim, eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui e comentar com vocês um pouco do que a gente tem feito e desenvolvido ao longo desses semestres. Muito obrigada. Boa noite, o meu nome é Laura e eu sou acadêmica do curso de Ciências Contábeis aqui na Fevale. E eu já sou bolsista desse projeto há cerca de 2 semestres. O principal objetivo é auxiliar a comunidade em relação a assuntos contábeis, fiscais e financeiros. E o público-alvo são entidades sem fins lucrativos, MEIs e pessoas físicas no geral que precisam regularizar CPF, que precisam parcelar débitos, entregar declaração do imposto de renda e dar orientações de modo geral. Nós temos uma parceria com a Receita Federal e com a Prefeitura de Campo Bom. Então, toda quarta-feira, nós atendemos aqui no Prédio Azul a comunidade que precisa de atendimento. E uma vez por mês, a gente atende na Prefeitura de Campo Bom MEIs que precisam de parcelamento e orientações.
Nós notamos que tem muita desinformação na área contábil. A maioria das pessoas não entende como funciona, quais impostos a gente paga, por que paga, não entendem como fazer uma declaração do imposto de renda, como funciona esse cálculo, porque a gente sabe também que não é comum para a maioria dos brasileiros receber essa educação financeira, ter noção de como funciona uma empresa, impostos, como então funciona essas leis no Brasil. Então, o projeto ajuda a disseminar esse conhecimento, que a gente sabe que é bem escasso, e contribui muito para a nossa formação profissional e acadêmica, porque a gente tem a oportunidade de atuar de forma prática, pensar nas resoluções e também desenvolver nossa comunicação com esse público que precisa de mais orientação. E acho que seria isso. Boa noite, eu sou a Maitê, eu sou aluna do curso de Gastronomia. Eu vim contar um pouquinho para vocês sobre o projeto de confeitaria e panificação. Então, no projeto, a gente tem 41 beneficiados esse semestre, que são divididos em 2 grupos, a galera de confeitaria e a galera de panificação. E eles vêm de 15 instituições parceiras. São instituições que estão cadastradas aqui na Fevale e são pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, a gente busca mostrar para elas que existe uma forma de elas conseguirem renda vendendo produtos na área de confeitaria e panificação. Elas aprendem bolos, pães e também produtos de forma de reaproveitamento integral dos alimentos. Muitas dessas pessoas perderam tudo na enchente, então é muito legal vê-las falando para nós que, graças ao produto tal que ela vendeu, que ela aprendeu aqui no projeto, ela conseguiu comprar um móvel para a casa dela. Ou a gente compartilhar essa experiência de, o objetivo do projeto é nós, alunos, ensinarmos eles esses produtos, a gente ser os protagonistas. Mas acaba que a gente aprende muito mais com eles do que a gente ensina. E eu quero trazer uma fala de uma das beneficiadas que perdeu tudo na enchente e, mesmo assim, ela está conseguindo ajudar muita gente agora. Ela fala assim: meu agradecimento hoje e sempre é para quem me levou até a Fevale. Me mostra todos os dias que eu ainda posso voar mais longe. Então, ela é uma pessoa que ela está o 2º semestre com a gente. Ela, semestre passado, estava na confeitaria. Esse semestre, ela está no panificação. E eu acho ela gigante, porque ela tem uma força extraordinária. Ela está todo dia com um sorriso no rosto. E semana passada, a gente teve um momento que ela chegou e me deu um abraço. E eu não estava esperando, sabe? Ela agradeceu por eu ensinar para ela, mas quem me ensina diariamente é ela. Então, isso é um pouco do que a gente vive todas as semanas do Confeitaria. Boa noite a todos e a todas. Eu, antes de falar propriamente do trabalho que a gente fez com o professor André Rafael Weiermiller, eu quero acabar com o estigma que nós temos. Nós falamos em enchentes e achamos que enchente é o problema. Enchente é quando o rio sobe, mas não derrama. Isso é enchente. Alagamento é quando tem bueiro entupido, etc. e tal, e aí a água acaba subindo. Inundação, sim, aí tem transbordamento. A mídia disseminou tudo. Enchente, enchente, enchente. É inundação, não é enchente. E enxurrada é aquilo que aconteceu em Dois Irmãos, por exemplo, lá na família Lima, quando veio a água da cabeceira, desceu e até morreram pessoas, etc. e tal. Então, isso é enxurrada. Então, não confundam mais, pelo amor de Deus, enchente com alagamento, que é uma diferença muito grande. Nós fizemos um trabalho sobre análise das inundações em Araricá e Nova Hartz, presente, passado e futuro. A única coisa, o único reclame que nós temos é que o resultado do trabalho que foi levantado em loco
tem que ser levado às instituições públicas, tem que ser cobrado das prefeituras. A Fevale precisa fazer esse interlink e levar essas informações que estão ali, se apropriar delas e cobrar dos entes públicos para que eles tomem efetivamente as providências, especialmente quando a gente fala em meio ambiente. Nós falamos passado, presente e futuro. Nós falamos das inundações de 2024. Vocês acreditam que a cidade de Araricá, apesar de ser cortada por um arroio, que em 2003 invadiu 1,20 metro, a prefeitura invadiu residências aos montes, vocês acreditam que em 2024 ela não sofreu com as inundações? Eu falo da cidade, do centro. O Rio dos Sinos é uma questão à parte. As pessoas que lá moram, todos nós sabemos, eles não vão sair de lá e o problema vai continuar lá, sim, porque elas querem morar lá, elas não abrem mão de morar lá. Então, na cidade, o que foi feito? O nosso trabalho, nós levantamos o desassoreamento na escola Martin Friedrich Raschke, que estava derrubando os muros da escola, já a microestaca já tinha ido, e tinha R$334 mil liberados pelo governo federal para fazer o conserto. E a administração estava simplesmente dormindo em cima do projeto, que estava liberado o recurso. Por isso que eu digo, a Fevale tem que fazer esse papel de indutor e cobrar como instituição, e eu acho bacana isso, convidar os prefeitos tinham que estar aqui assistindo essa turma toda, é importante para eles. Olha o trabalho maravilhoso que todos vocês estão desenvolvendo aqui, na psicologia, enfim, todos os trabalhos apresentados são fundamentais para uma comunidade que muitas vezes não sabe que existe todo esse trabalho da Fevale. Nós levantamos também uma questão um posto de gasolina que é construído praticamente dentro do arroio em Araricá. O que aconteceu? O primeiro prefeito, construiu um prédio que eu queria ter mostrado para vocês, estou com ele todo o material aqui, mas eu não sabia que era tão rápido para a gente só apresentar sucintamente. Então, simplesmente eles construíram em cima da barranca do arroio. Por que Araricá não sofreu com as inundações? A conclusão que nós chegamos, eles fizeram um trabalho de desassoreamento do arroio e fizeram uma ponte, levantaram uma ponte, e essa ponte, próximo ao mercado Tião, essa ponte resolveu todo o problema, além do desassoreamento, resolveu todo o problema das inundações, que lá em 2003 tinham sido gravíssimas, e era água, era veículo que foi perdido, tudo de dentro das casas, a prefeitura perdeu praticamente documentação, perdeu tudo. E eles simplesmente conseguiram fazer isso através do desassoreamento e ligar um arroio no outro, que eles fizeram esse movimento aqui. Em vez de fazer este movimento, eles fizeram um movimento onde o principal puxa o secundário, e aí ele segue o fluxo da água e não tem interrupção. Mais à frente, onde outro arroio se junta com esse maior, nós temos um problema ainda, que um vice-prefeito assumiu, em 30 dias ele fez um estrago. O que ele fez? Ele aprovou a construção de casas no lugar que não podia construir, porque lá tem problema de inundação. O que nós sugerimos neste caso? Nós sugerimos que fosse feito um dique de 200 metros para resolver o problema das inundações naquelas residências. Mais à frente, e aí entra Nova Hartz na jogada, na divisa na 12 de dezembro que passa entre Araricá e Nova Hartz, nós temos a seguinte situação: o município de Araricá pegou e fez o seu dever de casa, desassoreou o arroio, plantou mudas nativas, recompôs a mata ciliar e cercou o arroio. O que aconteceu? Está lindo, maravilhoso. Você olha para o outro lado da rua, o problema persiste. O que está acontecendo? Simplesmente, Nova Hartz não fez isso, e o arroio está todo, com o pisoteamento dos animais, o arroio está todo caído para dentro. Ou seja, não adianta, é um trabalho conjunto, por isso falo da importância de trazer os prefeitos, os secretários municipais, eles tinham que estar aqui vendo o trabalho de vocês, porque de um lado está resolvido o problema, e do outro lado o problema continua. Não adianta eu resolver o meu problema se o vizinho tem rato na casa dele, vai vir para a minha também. Então, a questão ambiental é uma questão muito, muito, muito séria, e eu tenho certeza de que cada vez mais
nós teremos, e esse é o título do meu trabalho que eu vou fazer com o professor André, é os litígios climáticos numa perspectiva de direitos humanos nacionais e internacionais. A questão toda é a seguinte: que futuro nós queremos deixar para os nossos filhos? Será que eles terão futuro? A gente fala tanto em tecnologia, tecnologia, tecnologia. A tecnologia é muito importante. A tecnologia salva vidas. A tecnologia elevou o nosso tempo de vida. Mas que vida? Para vocês terem uma ideia, eu adoro questão ambiental, não é por acaso. Eu fui presidente do Conselho do Meio Ambiente em Sapiranga por 2 gestões. Nós conseguimos proibir que fizessem o leão da alta tensão até... Está parado? Ai, meu Deus! Nós interrompemos esse projeto de lei, foi o único município que contrapôs para eles não fazerem esse leão, porque ia acabar com o voo livre lá em Sapiranga. Então, nós conseguimos passar por cima disso. Mas a questão ambiental é muito importante e quero parabenizar todos e todas vocês. Obrigada. Parabéns. Obrigado. Então, boa noite. Meu nome é Cristiane da Costa. Eu tenho 38 anos. Sou casada há 18 anos com o Tiago. Mãe da Helena, de 10 anos. Estou no 10º semestre, então, da graduação de farmácia. No tão temido e aguardado TCC, né, por todos, acho que, graduandos. Então, o que a curricularização da extensão me ajudou e me tornou como profissional a partir do ano que vem, assim. Eu apliquei dentro da curricularização muitas rodas de conversa e jogos interativos. E por que eu começo me apresentando? Porque eu utilizei justamente esta abordagem nessas rodas de conversa e nesses jogos interativos. Porque eu acredito muito na educação em saúde. Eu acho que nessas rodas de conversa eu conseguia ter uma escuta ativa, um olhar individualizado para cada paciente. Eu consegui entender e perceber o quanto cada paciente tem as suas histórias, tem suas vivências, tem a sua percepção sobre saúde e sobre a sua condição. Então, é isso que eu estou levando assim, para a minha formação. A curricularização me tirou da base, do técnico, do científico, e me levou lá para o topo, para a educação em saúde. E acho que era isso. Boa noite, meu nome é Ionara, eu sou acadêmica de Relações Públicas, também participo de projetos aqui da universidade, participo do PET Saúde, do Projeto Aruanda e também do Projeto Rondon. Eu vou vir falar um pouco sobre a disciplina Prática Social e Diversidade Cultural em Relações Étnico-Raciais, que foi ministrada pela Prof. Saraí. É minha 2ª graduação. Eu estou na Fevale desde o ano passado e foi a minha melhor disciplina, eu acho que até o momento. Não porque a prof está aqui, mas foi uma disciplina muito boa, né? E nosso objetivo dessa disciplina era organizar um evento, né? Com a prof. Carol, que foi a ministrante, né? O nosso evento era comunicação antirracista. A gente foi uma turma com relações públicas, jornalismo, o pessoal da publicidade e propaganda também. E a gente foi divididos. Um pessoal fazia a divulgação, o outro organizou o evento com a estrutura aqui da universidade também. E o pessoal tirou foto, enfim. E a gente fez o evento no dia 17 de abril, que foi uma véspera de feriado. E a gente começou com as inscrições e foi aumentando, e foi aumentando. A gente também tinha apoiadores, que foi o DCE, o Reativa, o Mãe Bebê, o PET Saúde também foi nossos apoiadores, e o Cidade Viva também. E a gente conseguiu 250 inscrições para uma véspera de feriado, né, também. E, no total, a gente conseguiu 212 participantes, né, que vieram, na véspera de feriado, assistir essa aula aberta que a gente fez.
E foi muito importante, porque a gente sabe que a questão racial, dentro e fora da universidade, tem uma relevância muito grande, né? E trazer esse tema para uma universidade com esse tamanho que a gente sabe que a Fevale tem, foi bem importante. Para mim, as aulas foram maravilhosas, com a presença da Carol e a prof. Saraí, porque a gente sabe que tem poucos professores negros na universidade, e quando tu vê uma pessoa te representando também em sala de aula, é muito importante. Então, foi uma disciplina assim, que eu acho que eu vou levar para o resto da minha vida acadêmica, prof. Muito obrigada. Acho que era isso, gente. Boa noite, eu me chamo Vanessa. Vou falar um pouquinho sobre a disciplina de Projeto Aplicado 2. A gente tem 3 semestres de projeto aplicado. No primeiro, a gente faz um diagnóstico. No segundo, a gente faz uma execução de uma intervenção. E no terceiro, a gente faz a avaliação da intervenção que a gente fez. Propriamente no Projeto 2, então, é onde a gente realmente bota em prática tudo que a gente pesquisou, analisou no Projeto 1. O nosso trabalho foi feito numa escola de educação infantil comunitária em São Leopoldo, Juja Baby, se alguém conhece. Foi fortemente atingida pelas inundações de 2024. E as crianças perderam muito material pedagógico, muitos brinquedos, e eles estavam bem carentes dessas informações. A gente teve, então, como ideia, na primeira parte do projeto, fazer um painel sensorial que, então, pudesse trazer um pouco de melhoria na questão das didáticas e que as crianças tivessem vários brinquedos num lugar só, porque elas também não têm muito espaço físico para isso. A escola é uma construção como se fosse uma casa tradicional, então, tem corredores, tem quartos, que são as salas de aula. Mas o mais interessante de tudo é a gente poder ver o quanto a gente recebe de retorno da escola por parte das professoras e o quanto as crianças ficam felizes da gente poder ir lá e fazer tão pouco para elas. Para nós, era muito trabalhoso no início. Hoje já não é mais trabalhoso. Hoje é muito mais prazeroso. E ver o sorriso no rosto das crianças e o retorno das professoras nos dizendo: nossa, eles aprenderam a amarrar o cadarço, eles estão sabendo que um teclado faz parte de um computador, mas que eles estão acostumados a ver um notebook, então eles não sabem exatamente como é um computador. Eles aprenderam, por exemplo, diferentes tamanhos de bolinhas, que a gente fez um trabalho lá para eles usarem, né? Essa bolinha não entra aqui porque ela é muito grande. Eu estou me sentindo um pouco perdida hoje também, porque eu só escutei psicologias e áreas humanas. O nosso curso é de engenharias, então a gente trabalha um pouco diferente com relação a isso, porque nós somos muito mais práticos. Então, a gente quer ir lá e resolver assim, né? Então, isso também é uma das coisas que a gente precisa aprender e desenvolver. Calma, dá para resolver, mas a gente precisa ouvir e não só chegar e querer executar as coisas. Isso também é um aprendizado para nós como engenheiros, né? Obrigada pela oportunidade também. A Prof. Dai e a Prof. Cris, que nos indicaram para participar hoje, não estão, mas elas são espetaculares também, se vocês tiverem a oportunidade de ter aula com elas. Obrigada. Boa noite, eu me chamo Milene, eu sou estudante de produção audiovisual aqui na Fevale. E a minha curricularização, eu tive a oportunidade de atuar junto ao Lavurs, no projeto desenvolvido no projeto 3, que é com foco em produção de um documentário. O trabalho do meu grupo foi desenvolver, então, um documentário sobre a tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul em 2024. E o objetivo foi registrar e dar visibilidade aos relatos das pessoas que foram diretamente impactadas pela tragédia, entendendo não apenas aspectos materiais, de perdas materiais, mas também os aspectos humanos, emocionais e sociais que atravessaram a vida dessas famílias e de muitas outras. Realizar esse projeto me ensinou que o audiovisual ele não é só uma ferramenta de entretenimento, mas também social e política.
E ele pode ser um canal de memória, de denúncia e de reconhecimento para comunidades que muitas vezes elas não têm espaço para se expressar. Para mim, essa experiência foi essencial para a minha formação profissional, pois trabalhar em um contexto tão delicado exige responsabilidade, sensibilidade e escuta. Características que hoje eu penso que são imprescindíveis para quem vai trabalhar com produção audiovisual. Pude, então, compreender que produzir um documentário vai além de construir uma narrativa e vai além de tentar fazer ela funcionar também, mas assumir o compromisso de representar pessoas e realidades com muito respeito e verdade. E, para quem estiver interessado, o doc está disponível no YouTube, intitulado Como Águas de Maio. Obrigada. Boa noite, me chamo Grace, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto 8, que foi sobre habitação de interesse social. Então, o professor Eduardo, quem nos deu a disciplina, ele trabalhou com nós sobre qual real o papel do arquiteto na sociedade, além de construir casas, prédios ou projetos de interiores, né? A nossa importância na sociedade. Então, a gente trabalhou uma região ali da Vila Dil, aqui do outro lado da RS. Lá. E o nosso cliente foi a Prefeitura de Novo Hamburgo, no caso. Eles vieram até a Fevale, conversaram com nós, nos mostraram como funcionam as leis e as normas, né, para fazer uma habitação social, e que não é simplesmente a gente, daqui a pouco, ter que construir um prédio num canto da cidade e realocar essas famílias para lá, né? Então, a gente teve toda uma fundamentação teórica com textos e estudos de outros arquitetos também referente a isso, e fez com que a gente saísse um pouco dessa caixinha, assim, né, de construir lugares melhores do que eles estão e achar que todos vão para lá, né? Então, nos trazer aquela sensação de pertencimento e um olhar um pouco mais individual para quem está ali no local, né? De como que, por que eles não querem sair dali, né? Porque existe toda uma comunidade em volta, existe daqui a pouco uma rotina que o vizinho cuida do filho para a gente poder ir trabalhar, e daí simplesmente tu vai se deslocar para ir morar em outro local e não vai ter mais todo esse apoio, né? Então, o nosso projeto 8 foi baseado em fazer uma reurbanização, digamos assim, dessa região da Vila Dil, e então nos fez pensar um pouco além só de arquitetura, só de construir espaços, né? Como construir um espaço para que eles se façam pertencer a isso, né? Então, eu acho que foi essencial, assim, para a nossa formação enquanto arquitetos, que vai além só da construção de casas, de prédios, e, enfim, eu acho que é isso. Obrigada. Oi, boa noite. Meu nome é Lívia, eu sou graduanda do curso de Psicologia. E semestre passado, no curso de Psicologia Social, né, da disciplina, a prof nos propôs que a gente nos inserisse dentro de uma instituição de cunho social e fizesse uma intervenção com a população local. Eu e mais 2 colegas, nós optamos por nos inserir no Instituto Santíssima Trindade, lá em Três Coroas, que faz divisa com Gramado, porque eu sou da cidade de Igrejinha. E, a princípio, nós fomos alguns dias para observar as crianças, interagir com elas, porque o Instituto ele tem 2 partes. Ele tem a parte que atende o infantil e a adolescência, e tem a parte que acolhe os idosos também. Mas a área da infância e da adolescência é de uma vulnerabilidade muito notável. Então, nós optamos por ela. Observando e interagindo com essas crianças e com esses adolescentes, nós discutimos em aula e nós vimos que o real problema, digamos assim, não eram eles, e sim a forma como eles eram cuidados. Então, a nossa intervenção foi diretamente com os cuidadores do local.
mas também nós tivemos um empecilho de como abordar esse não preparo dos cuidadores sem ofender a profissão deles, né? Foi uma coisa difícil, mas nós optamos por uma roda de conversa com a psicóloga do local, com o intuito não de apontar, mas sim de acolher esses cuidadores, escutá-los, ver as queixas que eles nos traziam e, em paralelo, tentar mostrar uma realidade de como eles poderiam lidar com esses problemas apresentados pelas crianças, né, que são a automutilação, são questões bem sérias. E foi muito gratificante. Nós recebemos um feedback muito legal da psicóloga coordenadora do local, dos próprios colaboradores do local. E uma frase que me marcou muito foi a de um cuidador. Ele falou que nunca ninguém tinha olhado para eles, e só para as crianças, né? Então, como a psicologia, além de pensar a saúde da população do local, também é pensar a saúde de quem cuida desses. Obrigada. Bom, então chegamos ao final, né? Já tivemos algumas baixas aí, alguns que já foram indo para os seus compromissos, mas quero registrar quanto é bacana esse momento de ouvir vocês. Acho que também foi inspirador um ao outro, né? Poder escutar as histórias, as experiências, especialmente da curricularização da extensão, que é algo que tem nos desafiado bastante. E a gente vê que as sementinhas que a gente plantou já estão florescendo aí com muitas coisas legais que estão repercutindo na trajetória de vocês. Quero registrar a chegada do professor Fernando Spil, que é nosso pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e extensão. Ele não esteve aqui bem no iniciozinho, então não mencionei. E o professor Rodrigo Stagmaier, que é nosso assessor de inserção discente da Propex. Não sei se eles querem vir aqui falar ainda um olá para vocês, mas já agradeço, então, da minha parte, a presença e a participação. Acho que encerramos muito bem, né, esse pitch. Desculpem o atraso, eu estava matando um rinoceronte e uma girafa. Mas tudo resolvido agora. Tá? Às vezes acontece isso no dia a dia, a gente tem um monte de coisas, né, nas agendas, vão passando também. Queria muito ter estado aqui no início dessa sessão também, pude estar no início da tarde, foi muito legal. Muito obrigado. Tá? Eu fico muito encantado sempre com os relatos que vêm desse evento aqui e desejar a vocês muita sorte na continuidade, que vocês continuem tendo o mesmo prazer, a mesma disposição que eu vi manifestada aqui nas falas de vocês, na continuidade desses trabalhos aí. Obrigadíssimo. Tá? Em nome da extensão e da universidade, eu agradeço muito. É isso, então, gente. Boa noite. Obrigada mais uma vez.